Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, Flávio Bolsonaro e caso Marielle, uma íntima relação. Esse é o tema do nosso vídeo. Antes vou pedir para você dar um like para ajudar na recomendação deste vídeo para toda a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos e compartilhe não somente este vídeo, mas os demais vídeos do canal para contribuir com o processo de conscientização popular. Flávio Bolsonaro e caso Marielle Franco, uma íntima relação. Essa é a temática que nós vamos abordar hoje. Por que nós estamos colocando essa temática à frente? Nesta semana, a Operação Os Intocáveis, da Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apontou que tanto a mãe quanto a mulher do principal suspeito da morte de Marielle Franco, o miliciano, ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães, ambas trabalharam no gabinete do até então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Cabe salientar também que na sua trajetória como parlamentar do Legislativo Fluminense, Flávio Bolsonaro condecorou várias vezes pessoas ligadas à milícia com a mais alta honraria do Legislativo Fluminense, a medalha Tiradentes. Então, cabe a gente refletir que existe uma intrínseca relação incontestável entre Flávio Bolsonaro, em especial, e pessoas que são relacionadas direta ou indiretamente com a milícia no estado do Rio de Janeiro. A família Bolsonaro como um todo está diretamente ligada a esses milicianos, mas o Flávio Bolsonaro teria uma relação especial com o conjunto desses criminosos, tá certo? Cabe também a gente fazer uma análise considerando um processo histórico da atuação do até então parlamentar fluminense Flávio Bolsonaro, em atuação ainda na LERJ, e da sua íntima relação com pessoas, né, que são relacionadas a esse universo das milícias. Tá? Ainda entre os anos de 2003 e 2004, esse mesmo ex-capitão do BOPE, o Adriano Magalhães, na época, né, estando vinculado à instituição especial da Polícia Militar, tá? Ele recebeu, entre 2003 e 2004, duas condecorações relacionadas à medalha Tiradentes. Ele foi condecorado duas vezes, segundo o até então deputado estadual Flávio Bolsonaro, pelo brilhantismo e galhardia na sua atuação como policial. Tá certo? E, claro, depois daqui para cá, tá, de 2004 para cá, outras condecorações foram efetuadas com outros indivíduos que estão relacionados, direta ou indiretamente, com a máfia das milícias no estado do Rio. Então, cabe refletir, não tem como eu apontar um por um aqui, mas farta a condecoração para indivíduos dessa espécie nesse processo histórico aí de 16 anos frente à LERJ como deputado estadual, né? Flávio Bolsonaro condecorou muitas pessoas que são ligadas direto ou indiretamente à milícia. Nas investigações levadas a cabo há quase um ano para descobrir os responsáveis pelo assassinato da Marielle Franco junto com seu motorista, apareceram os rastros de velhos amigos do senador eleito, hoje supostos responsáveis e executores do crime. Entre os apontados como possíveis suspeitos do assassinato da deputada atuante dentro do universo feminista, aparecem, por exemplo, o ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães, e outros indivíduos que estariam relacionados ao chamado escritório do crime, a maior máfia que controla as ações de natureza miliciana em todo o estado do Rio de Janeiro. Cabe salientar que Adriano Magalhães encontra-se na condição de fugitivo, e essa condição estaria diretamente relacionada às primeiras denúncias que vinculavam Flávio Bolsonaro ao escritório do crime. Em paralelo, outro assessor do
até então deputado estadual Flávio Bolsonaro, né, e também ex-motorista, vinculado ao gabinete dele, o ex-policial militar Fabrício Queiroz, aquele da laranja, ele é amigo de longa data do Adriano Magalhães, tem íntimas relações pessoais com ele, tá certo? E também seria um dos chefões do chamado escritório do crime, que reúne matadores especiais que agem a soldo e em nome da liderança de Fabrício Queiroz. Tá? Fabrício Queiroz, outro que também está tentando fugir, entrando com uma série de recursos para não ser ouvido, para que a sua oitiva não seja colhida pela polícia e também pela justiça. Tá certo? Então a gente tem que analisar de maneira racional. A gente não pode usar o componente emocional, não podemos usar da nossa irascibilidade, das nossas preferências político-ideológicas para tratar dessa questão que é demasiadamente importante, e não podemos também preconceber juízo, por mais que as evidências sejam extremamente sustentáveis, contra quem nós não comungamos politicamente. Só que o caso da Marielle Franco, pelo fato dela ser uma líder feminista, uma cidadã, só isso, pela garantia do Estado Democrático de Direito, que é um princípio basilar da Constituição Federal, só em relação a isso, pela condição de ser cidadã e líder feminista, ela já deveria ter esse caso solucionado, também pelo fato dela ser, né, parlamentar, né, de estar parlamentar no momento em que foi assassinada. Ela era uma vereadora da segunda cidade mais importante do país, do segundo legislativo mais importante do Brasil. Então, não só na condição de cidadã deve ter o seu caso solucionado, em respeito à própria família, né, e à sua memória, o seu legado, como também na condição excepcional de, no momento em que foi assassinado, estar atuando como representante do povo fluminense, né, em especial do Rio de Janeiro. Porque quando eu falo povo fluminense, você vai dizer, você está falando coisa errada, uma vez que ela era vereadora. Mas eu acho que na condição de feminista, ela era uma representante a nível estadual e até mesmo nacional. Ela era uma intelectual orgânica do feminismo em todo o Brasil. E também uma intelectual orgânica do feminismo no estado do Rio. Então ela era uma liderança política fluminense e nacional. E claro, também por ser representante do legislativo carioca, né, por representar os cidadãos do município do Rio de Janeiro, não só aqueles que votaram nela, mas que, por correlação, também aqueles que não votaram, mas que uma vez ela estando lá como vereadora, também criam uma expectativa para que as ações dessa parlamentar possam beneficiar a população como um todo, né, o conjunto social e não somente aqueles que votaram nela. Então, pelo fato de ser uma parlamentar do Legislativo Carioca, ela tinha que ter esse caso solucionado o mais rapidamente possível para que outros casos que também possam envolver a posteriori membros tanto do Legislativo Municipal quanto estadual ou de Câmara dos Deputados ou Senado Federal ou políticos do Poder Executivo em geral, que esses casos sejam solucionados de maneira mais célere para que o Estado Democrático de Direito, no que concerne à liberdade de expressão e de atuação política e ideológica, né, que esse Estado seja respeitado em consonância com os princípios basilares da Constituição Federal. Pois bem, a verdade é que Marielle, no momento em que foi assassinada, ela era uma lutadora contra a violência dos esquadrões paramilitares das milícias, que, embora nascidos num primeiro momento para se contrapor aos traficantes que assombravam as favelas, acabaram se tornando e continuam sendo tanto ou mais cruéis e perigosos que os traficantes de drogas, uma vez que representam um braço paraestatal, ou seja, representam uma continuidade ilícita de uma instituição lícita, no caso, o Estado, aquele que nos governa. Então, há uma gravidade muito maior no conjunto de delitos cometidos por instituições como a milícia, porque é uma instituição de natureza paramilitar e representa uma continuidade do Estado, o Estado que existe para nos defender, para ser regiamente o defensor do conjunto normativo das leis e que se torna, ao mesmo tempo, num braço paralelo, uma ameaça à população do nosso Estado, ok? Marielle significava naquele momento a antítese da filosofia bolsonariana,
e também uma visão que defendia os marginalizados sociais, dissonante daquilo que o grupo político que está em torno do presidente da República defende. Ela era negra, feminista, lésbica, casada com uma mulher, defensora dos direitos humanos, de esquerda considerada pelo senso comum radical, aos olhos desses alienados que dão sustentação política e ideológica ao presidente, e ao mesmo tempo feliz e declaradamente contrária à ação de qualquer instituição criminosa, não só o tráfico de drogas, como principalmente a uma instituição que representa a continuidade de uma instituição legal, mas que pratica através dessa pseudo-legitimidade popular, por ser uma continuidade do Estado, atos ilícitos em nome da sociedade, sendo aplaudido, infelizmente, por parte desse conjunto social. Existem algumas hipóteses sobre a morte da Marielle Franco, elencadas pelo jornalista Luiz Nassif. A primeira hipótese é a levantada hoje pelo conjunto majoritário da Polícia Civil. Nessa hipótese, Marielle teria sido executada pela milícia, nenhuma novidade até aí, devido a interesses imobiliários em áreas de atuação da vereadora. Então, há um desvio da natureza que justificaria a ação criminosa, no caso, o homicídio contra ela e seu motorista. Tá? A Polícia Civil tem convicção de que ela foi assassinada pelas milícias. A polícia tem convicção disso. Mas a justificativa, né, o objeto seria contrário. A segunda hipótese, que é levantada preferencialmente pelo partido da vereadora assassinada, o PSOL, seria de que Marielle teria sido executada pela milícia a mando de políticos do MDB que seriam diretamente relacionados à milícia e que ocupariam esses territórios que estavam sendo explorados pelas investigações extrajudiciais da até então vereadora. O PSOL defende essa tecla, mas é uma hipótese que está praticamente descartada pela Polícia Civil, tá certo? E também o MDB tem um modus operandi que não está muito relacionado a essa questão de execução, de queima de arquivo. Normalmente o MDB, não estou dizendo que o MDB não tenha políticos que estejam relacionados direto ou indiretamente com assassinos, com pessoas que costumam praticar verdadeiros horrores contra aqueles que se opõem à estrutura de poder. Mas o MDB, normalmente, né, os políticos do MDB têm um histórico muito mais relacionado a uma política pragmática de resolução dos problemas indiretamente do que diretamente. Eu acho muito difícil que o MDB tenha sido o autor, né, o mentor intelectual desse assassinato, não querendo colocar o MDB com pecha de inocente no que se refere a praticar crimes, porque nós sabemos que o MDB é especialista através dos seus representantes em praticar crimes da pior natureza. Mas não vejo relacionado diretamente à questão da Marielle Franco. Eu acho que os políticos que poderiam se sentir incomodados com a Marielle do MDB não teriam uma postura nesse sentido, porque poderia se voltar contra eles, uma vez que existe todo um conjunto investigatório contra o MDB em todas as esferas da justiça, e isso poderia trazer o foco de maneira negativa novamente para o MDB. Então, assassinar a Marielle e o MDB está envolvido com isso poderia trazer algum tipo de situação, mais uma, depondo contra a imagem do partido. A hipótese 3, que é a mais sustentável por quem tem um mínimo de inteligência, diz que o principal suspeito da morte de Marielle seria Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro num condomínio na Barra da Tijuca. Apanhado de surpresa pela notícia, Bolsonaro afirmou a jornalistas não se lembrar do vizinho, tá? Mas existem evidências, já elencadas pela polícia, que Flávio Bolsonaro teria íntima amizade com Rony Lessa, e Rony Lessa também seria intimamente ligado ao ex-capitão Magalhães do BOPE, aquele que eu citei no início do vídeo. Então essa íntima relação pode fazer do Rony Lessa o mentor intelectual do homicídio, ou, no caso, pode fazer também como mentor intelectual do crime o ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães.
A verdade é que Rony Lessa e Adriano Magalhães teriam relações muito próximas, e ambos próximos também a Flávio Bolsonaro. E ambos, todos eles, inclusive o Flávio, ligados diretamente ao escritório do crime, a maior instituição paramilitar do Rio de Janeiro, a instituição de maior relevância dentro da estrutura das milícias no estado do Rio. Ok, gente? Para a gente terminar este vídeo, eu queria que vocês refletissem, tá? O Flávio Bolsonaro está extremamente incomodado com esse processo, tanto que envolve o Queiroz em outras denúncias que revelam desvio de recursos do gabinete dele, mas principalmente preocupado com a questão da Marielle Franco, tá certo? Tanto que ele apresentou a sua terceira tentativa de barrar a investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre suspeita de crimes envolvendo todos os seus ex-assessores ainda na LERJ, tá certo? A Folha de São Paulo conseguiu encontrar 3 remédios jurídicos efetuados pelo agora senador Flávio Bolsonaro para tentar barrar essas medidas do Ministério Público em relação à investigação, que também envolve o assassinato da Marielle Franco. Então ele estaria encalacrado de cabeça abaixo. E no caso da Marielle Franco, ele tenta jogar a ideia de que há um conjunto difamatório para tentar jogar o problema que envolve ele, tanto na questão do Queiroz quanto na questão do assassinato da Marielle Franco, na conta política do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos refletir com muita racionalidade. Eu vou terminar o vídeo aqui e vamos tentar primeiro tentar entender o porquê que Flávio Bolsonaro está ligado a políticos e figuras relacionadas à milícia desde 2003, quando começou a atuar na LERJ. Porque que desde aquele momento ele condecorou várias pessoas que estariam relacionadas direto ou indiretamente à milícia, em especial ao chamado Escritório do Crime, que é a maior instituição miliciana do estado do Rio de Janeiro, e por que essa preocupação em tentar barrar as investigações do Ministério Público, entrando com uma série de remédios jurídicos, para tentar justificar que seria uma perseguição à sua atuação política e ideológica e não um trabalho sério de uma instituição que, representada pelos seus promotores de justiça, tenta fazer a própria justiça, doa a quem doer. É isso, gente. É um ato de utilidade pública compartilhar este vídeo. Flávio Bolsonaro tem íntima relação com o caso do assassinato de Marielle Franco. Se ele foi um mentor intelectual ou um indivíduo que contribuiu diretamente com esse assassinato, ninguém está falando isso. Mas que ele tem ligação com o Escritório do Crime, a maior instituição miliciana do estado do Rio de Janeiro, e que indiretamente pode estar envolvido com o assassinato, pois esse Escritório do Crime tem vários braços, cada um comandado por um indivíduo diferente. E ele, Flávio Bolsonaro, sendo um dos chefões, na alta hierarquia do escritório, ainda que não tenha sido mentor intelectual direto do ato delituoso contra a vereadora Marielle Franco e o seu motorista, está relacionado indiretamente por fazer parte de uma instituição criminosa que pratica atos ilícitos, se aproveitando de uma íntima relação com um braço lícito que é órgãos em seu conjunto, como a polícia, como os bombeiros e as forças armadas, que estão ligadas diretamente ao Estado, seja na esfera federal ou estadual. Um abraço a todos.